A todos, você que pode, esteja sobre seus pés, para nós lermos a palavra do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos que o coração está bem acelerado, viu? Glórias a Deus. Coisa boa é você ter pai, né? Glórias a Deus, eu estava meditando o quanto é importante nós termos a filiação. E nós temos um pai, todos nós temos um pai. Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glórias a Deus. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando todos os pais, que a sabedoria do alto, ela repouse sobre a vida de cada um dos pais, para que instrua os filhos com sabedoria. Marcos capítulo 5, versículos 21 até o versículo 24. Diz assim o texto sagrado: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorando insistentemente: Minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Meu Deus, te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, continue falando conosco. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor melhor do que ninguém conhece a necessidade de cada um dos teus filhos que estão presentes aqui nesta noite, daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, e te pedimos que o Senhor mais uma vez seja graciosamente, ó Deus, benéfico para conosco, falando aos nossos corações nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre um homem, um pai. Um homem que tinha uma filha única. Este homem que sabe deste sabor, sabia o que era ser pai, assim como nós. O texto sagrado vai nos contar que Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ele era uma pessoa importante, fazia parte do conselho da sinagoga, onde ele administrava. E um determinado dia, a sua filha, o texto vai nos falar que ela foi acometida de uma enfermidade. O evangelista Marcos, ele nos fornece a idade desta criança. Ela tinha cerca de 12 anos de idade, ainda uma vida pela frente. Esta criança que o texto, nenhum dos evangelhos vai citar o nome. Mas esta criança, de repente, ela é acometida de uma enfermidade. Jairo, irmãos, era um homem respeitado, um homem considerado na sua comunidade. Ele gozava de um alto prestígio na sua sinagoga. Jairo era o chefe local daquela sinagoga. Porém, a sua filha estava gravemente enferma. E os irmãos que são pais sabem
o quanto é difícil nós convivermos, nós assistirmos os nossos filhos quando eles são acometidos de uma enfermidade. Eu tenho 2 filhos. Você que tem seus filhos sabe do que eu estou falando nesta noite. Muitas vezes é desejo do pai, é desejo da mãe transferir, se possível fosse, aquela enfermidade daquela criança para o seu pai, para ele carregar aquela dor, aquela enfermidade. Eu imagino a dificuldade daquele pai que levantava todos os dias na esperança de ver a sua filha curada. E o tempo vai passando, e aquela enfermidade, ela chega ao conhecimento de outras pessoas, pessoas daquela comunidade da sinagoga, e as pessoas chegavam, é comum as pessoas se solidarizarem uns com os outros. De repente alguém chegava: olha, Jairo, vai dar tudo certo, você pode aguardar, a sua filha vai melhorar, vai dar tudo certo. E o tempo vai passando. Chega um determinado momento que aquela criança, ela está piorando cada vez mais. De repente os parentes, os amigos olham, maneiam a cabeça, dizem: olha, a situação parece que está fugindo de controle. De repente alguém sussurra ao seu ouvido: olha, é melhor ir se preparando. Muito provável você vai perder esta criança. E Jairo, irmãos, ele não tinha muitos filhos. O texto vai nos dizer que ele tinha uma filha única. Eu imagino que Jairo estava sendo consumido pela preocupação. E o tempo vai passando, e Jairo fica sabendo a respeito de Jesus. E o texto vai nos dizer no versículo 21, ou melhor, 22. Jesus está na beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Se dirige a Jesus: Jesus, por favor. Ele se dobra, ele se prostra aos pés de Jesus. Irmãos, quantos de nós temos o privilégio, quantos de nós às vezes vamos na beira-mar, vamos na praia, ver aquela paisagem paradisíaca, que por si só nós já sentimos a presença de Deus, que ela remete o Salmo 19, fala que a criação de Deus proclama a glória de Deus. Mas aquele pai ali, ele não vai para aquela praia para pegar um sol. Aquele pai não vai para apreciar a brisa do mar. Aquele pai vai à procura de cura para a sua filha que está enferma na sua casa. Interessante mesmo, Jairo, gozando de prestígio, ele poderia muito bem falar para os seus amigos lá da sua comunidade, da sua sinagoga, irem até Jesus, mas ele não vai. Ele não manda os seus amigos, ele mesmo vai à presença de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. Esse ato de se prostrar, esse ato de se dobrar diante de Jesus, é dizer para Jesus: Jesus, eu não tenho mais força, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Certamente Jairo já tinha procurado ajuda médica, mas nada resolveu. Mas agora ele vai diante de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele implora insistentemente: minha filha está morrendo, o vigor, a força da minha filha está indo embora, vem por favor. Ele faz um pedido para Jesus. Ele não chega lá e diz: olha, eu sou chefe da sinagoga, eu sou uma das autoridades.
ele vai, ele roga: por favor, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Irmão Jairo, ele vai até a presença de Jesus. Jesus está cercado de uma grande multidão, porque onde Jesus estava, as multidões afluíam, as pessoas queriam ouvi-lo, e muitos outros curiosos, muitas pessoas queriam uma cura, queriam um milagre. E onde Jesus passava, milagre estava acontecendo, e não era diferente neste dia. Aleluia. O texto não fala se era manhã, se era tarde, mas nós podemos depreender que era dia. E está aquela multidão, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, porque onde Jesus passa, aleluias, a vida, a esperança, a fé, aleluias, as enfermidades vão embora, os demônios vão embora, a tristeza vai embora, a depressão vai embora. Onde a presença de Jesus passa, a presença de Jesus é a presença abençoadora. E agora Jairo está diante de Jesus. Jairo lança a sua súplica para Jesus. Jairo conta a sua dor. Jairo conta o seu problema para Jesus. E Jesus escuta. Mas a partir deste momento, entra em cena uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela. Esta criança, esta adolescente tinha 12 anos. Enquanto esta criança estava nascendo, esta mulher, que a Bíblia não fala o nome, estava sendo acometida de uma enfermidade, de uma terrível hemorragia. E o texto vai nos dizer que esta mulher, ela gasta todos os seus pertences, ela gasta todo o seu patrimônio, ela gasta toda a sua riqueza, ela procura os melhores profissionais da área médica. Mas nada disso adianta. O tempo vai passando e esta mulher vai piorando. Aleluias. Quem sabe alguém até chega para ela dizendo: olha, desiste. Segundo a lei, esta mulher estava imunda, ela não podia participar do ajuntamento, ela tinha que estar separada. Mas a semelhança de Jairo, esta mulher, esta anônima, ela escuta falar de Jesus, aleluias, e ela coloca no seu coração: olha, Jesus é a minha única esperança. Se Jesus não resolver, ninguém mais resolve o meu problema. E ela coloca no seu coração, diz: olha, eu vou até a presença de Jesus. Mas imagina, irmãos, 12 anos convivendo com hemorragia, perdendo sangue. Esta mulher está viva, é um milagre. E ela reúne forças. A Bíblia não vai falar que alguém vai levar ela, ninguém pega, coloca ela numa maca e leva. Essa mulher, ela parece que vai com seus próprios pés à presença de Jesus, reunindo força, tirando força de onde não tem, com a fé, somente movida pela fé. A filha de Jairo está lá na cama, à beira da morte. E agora aquela mulher rompe todos os desafios, rompe com todas as pessoas pessimistas. Olha, fica no seu canto, morre, é o teu destino. Mas essa mulher não se entrega às dificuldades, ela não se entrega aos problemas, e ela vai até a presença de Jesus, propondo no seu coração: eu não preciso contar o meu problema para Jesus. Se eu ao menos tocar nas solas da sua vestimenta, eu vou ser curada. Aleluias. Irmão, para o milagre acontecer não precisa de muita coisa não. Uma palavra de Jesus é o bastante, é o suficiente para Jesus mudar a nossa sorte, para Jesus mudar a nossa história. E eu imagino que aquela mulher chega no início daquela multidão frágil, fraca, e o empurra de um lado de outro. Ela vai se aproximando até a presença de Jesus. Eu imagino que de repente ela escuta o clamor de Jairo. E
ela vai até a presença de Jesus, e ela estende a mão, com muito medo, porque segundo a lei ela não poderia estar ali, porque ela estava imunda. E ela estende a sua mão nas vestimentas de Jesus. Instantaneamente Jesus fala: ei, alguém me tocou. Os discípulos ficam pasmos: Senhor, mas como alguém te tocou? A multidão te comprime, o Senhor está no meio da multidão. Aleluias. Mas Jesus está falando: alguém me tocou, cheio, movido de fé, não foi um toque comum. E Jesus continua insistindo: alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Aleluias, glórias a Deus. E aquela mulher, ela percebe, aquela mulher fica trêmula, aquela mulher fica com medo, porque ela estava contrariando a lei, ela não poderia estar no meio daquela multidão. Quando ela percebe que não pode ocultar-se, Jesus, naquele momento, irmão, Jesus não estava querendo constranger aquela mulher, Jesus estava querendo completar o milagre na vida daquela mulher. Sabe por quê? Quando Jesus faz um milagre, Ele faz por completo. Com Jesus não existe meia bênção, meio abençoado. Jesus faz a obra completa. Glórias a Deus. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. Ela prostra aos pés de Jesus, tremendo de medo, e conta toda a sua história. Quem sabe, olha, Jesus, enquanto a filha deste chefe da sinagoga estava nascendo, eu estava sendo acometida desta enfermidade. Senhor Jesus já faz 12 anos que eu convivo com essa enfermidade, e agora, movidas pela fé, fui eu que toquei nas horas da tua vestimenta. Aleluia. E Jesus completa a boa obra na vida daquela mulher. Mas a filha de Jairo está em casa. Aleluias. O versículo 35 do capítulo 5 de Marcos vai nos dizer: enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, que tinha ficado lá na sua casa, o dirigente da sinagoga, e traz uma notícia que ninguém gosta de receber essa notícia. Aqueles homens foram direto. Uma notícia que tira nossos pés do chão. Jairo, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Deixa o mestre seguir o seu caminho. Já está tudo acabado. Jesus se demorou muito. Se ele tivesse, quem sabe, se ele tivesse ido na hora que você chegou aqui, que você contou o problema para ele, talvez tinha dado tempo. Mas agora é tarde demais. Mas tem uma coisa, irmãos, para Deus, de Deus sempre vem notícias boas, notícias de fé, notícias de conforto. Jesus olha dentro dos olhos daquele chefe da sinagoga. Irmãos, olha para mim. Como é que fica o nosso coração quando recebemos uma notícia dessa? Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu recebi essa notícia. Quando meu irmão me ligou, eu disse: olha, a nossa mãe partiu. E eu fiquei, parece que eu estava aéreo.
sem saber o que fazer. E eu falei ao telefone com meu irmão, digo: meu irmão, o que eu vou fazer? O que eu faço? Ele disse: pega um transporte e volta aqui. Eu fico imaginando como aquele pai de uma filha única recebe essa notícia que a sua filha já havia morrido. Não precisa mais incomodar o mestre. Está tudo acabado. Aquele homem, irmão, certamente ele ficou sem chão nos pés. Quem sabe ele ficou a semelhança que eu fiquei, que muitos ficam, processando aquela informação. E Jesus olha nos seus olhos: não temas, crê somente. Aleluia. Irmão, sabe por quê? Porque Deus não opera no medo. O medo suga toda a nossa perícia, o medo suga a nossa fé. A pessoa mais perita que seja, se ela for tomada pelo medo, ele jamais consegue desenvolver o seu ofício. A gente observa às vezes os profissionais do esporte, às vezes são lesionados, passa algum tempo, ou seja, se recuperando, e depois quando ele volta a praticar o seu esporte, mesmo ele sendo perito naquela prática, ele fica com medo de repente de lesionar novamente, e ele não entrega o seu máximo, porque está sendo tomado pelo medo. Por isso é que Jesus olha nos olhos de Jairo: olha, não temas. Mas como não temer, irmão, se a filha dele está morta? Filha dele não está na UTI mais, morreu. Crê somente. Não tenha medo, tão somente creia, acredita. Se Jairo fosse dar crédito às palavras da sua família, dos seus amigos, certamente ele não teria alcançado a cura, ele não tinha visto o milagre que Jesus operou na vida da sua filha. O texto de Mateus 9:23, que conta essa mesma história, vai nos dizer que já estavam na casa de Jairo músicos e muita gente em alvoroço. Neste tempo, tinha as pessoas que choravam profissionalmente, as famílias que tinham propriedade, que tinham posse, pagavam essas pessoas, esses profissionais, para virem chorar no velório. E alguém, quem sabe sem fé, de repente Jairo vai à presença de Jesus, e um familiar vai procurar os choradores de plantão, e trazem, pagam para ele, já acreditando, sabendo que aquela criança iria morrer. Eram as choradeiras, os choradeiros de plantão. A filha de Jairo nem tinha ainda morrido, mas alguém da família já tinha contratado o funeral, se antecipando. Aqueles homens, eles vão e dão aquela notícia da morte da filha de Jairo. Eles desconsideravam qualquer possibilidade de cura, de milagre, de restauração daquela criança. Não adiantava fazer mais nada. Mas Jairo
Qual a orientação que Jesus dá para Jairo? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Crer somente. Aleluias. Jairo tinha duas possibilidades: continuar entregue ao medo, ou acreditar no poder sobrenatural de Jesus que estava ali na sua presença. Aleluias. Certamente Jairo já tinha ouvido falar de muitos milagres de Jesus, mas ele próprio tinha presenciado Jesus fazer um milagre ali na vida daquela mulher que estava cometida pelaquela hemorragia. Jairo, ele escolhe acreditar no mestre, sabendo que não o decepcionaria. Jesus faz uma afirmação de que a filha de Jairo estava apenas dormindo. Irmãos, ali estava alguém que tem autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Jairo estava diante de alguém que tem a primeira e a última palavra. Jairo estava diante da vida e da ressurreição. Jairo estava diante daquele todo-poderoso, daquele que não conhece limitação, daquele que jamais chega atrasado. Glórias a Deus. Se Jesus tivesse chegado um pouquinho mais cedo, se esta mulher do fluxo de sangue não tivesse conseguido chegar à presença de Jesus, a filha de Jairo certamente não teria morrido. Mas eu quero te falar nesta noite: Jesus não se atrasa. Jesus não se atrasa no congestionamento. Jesus não se atrasa porque o voo não decolou no horário certo. Jesus não se atrasa porque teve um apagão energético. Jesus não se atrasa, mas Jesus também não se adianta. Jesus não chega antes da hora e nem tão pouco depois. Jesus chega no momento dele. Jesus tem o seu crono, Jesus tem o seu momento, Jesus tem a sua hora. Aleluias. Você que está aguardando em Cristo, saiba, pode ter convicção, pode ter certeza, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. E a palavra de Deus para você aqui nesta noite: não tenha medo, creia somente, aguarde, porque Jesus vai chegar no momento certo. As pessoas, ao ouvirem Jesus falando que aquela criança não estava morta, eles riam, eles zombavam de Jesus. O versículo 41 vai dizer que aquelas pessoas não acreditavam, mas para Deus a morte é como um sono. Quantos de nós têm até horror, pavor de falar da morte? Mas Jesus tem poder até mesmo sobre a morte. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer: aquele que crê em Cristo, se morrer, Jesus ressuscita, se estiver vivo, não morre. É claro que o texto não está falando de uma vida física, está falando de uma vida espiritual. Aquele que crê em Cristo não morre. Ele passa desta para uma vida melhor.
Existe uma vida melhor nos aguardando na eternidade com Cristo Jesus. Aqui é apenas um ensaio, aqui é apenas um momento de preparação, aleluias, de nós nos prepararmos. Existe, os céus estão nos aguardando, os céus está preparado, existe uma festa nos aguardando na eternidade com Cristo Jesus. Jesus anima, Jesus revigora as forças de Jairo, porque Jesus não trabalha com incredulidade. Todos os milagres, se nós olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Jesus trabalha, porque o escritor anônimo aos Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, ou seja, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não tenha medo, não se apavore, creia, acredite. A fé, ela crê contra todas as possibilidades. A fé não se explica, aleluias. A fé é o firme fundamento, aleluia, é fundamento, é certeza, é convicção, aleluias, num Deus que tudo pode, num Deus que age no momento certo, num Deus que não chega atrasado, num Deus que pode fazer todas as coisas. E agora Jesus dá aquela palavra de ânimo para Jairo. Disse: Jairo, agora sim, agora nós vamos na sua casa. A sua filha não está morta, a sua filha está dormindo. Eu vou lá para despertá-la. Aleluia. Aquela caravana vai, as pessoas olham. Eu imagino que aquela comitiva que veio trazer aquela notícia para Jairo ri, zombam de Jesus. Olha, o mestre parece que está falando uma coisa irreal, porque nós saímos de lá agora, a filha dele está morta. Aleluias, mas ali estava indo a vida. Jesus não é vida, Jesus é a vida. Artigo definido: Jesus é a vida, Jesus não é vida, Jesus é a vida. E agora Jesus vai, só que se dirige até a casa de Jairo. E quando ele chega naquele lar, ele encontra aquele lar em alvoroço. Versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus presencia um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Eu imagino que, quem sabe, ou seja, no meio daqueles choradores profissionais, tinha alguém da família, certamente estava chorando, lamentando a morte prematura daquela adolescente. Mas Jesus agora chegou, Jesus está presente. Por que todo esse alvoroço e lamento? Pergunta Jesus. A criança não está morta, mas dorme. Aleluias, ali estava alguém que tem, aleluias, o poder, que tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que perderam um ente querido, e muitas das vezes o que nós podemos fazer é isso aqui: meus pêsames, o Senhor é contigo, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas naquele encontro estava alguém que não tinha apenas esta palavra de conforto, mas estava a vida em pessoa, estava presente na casa, aleluia, do chefe daquela sinagoga. Ali estava alguém que tem poder no mundo espiritual também. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. As pessoas continuam a rir de Jesus. Ele, porém, ordena que ele saísse, irmãos, porque
Jesus não quis dar o privilégio para aqueles homens, para aqueles incrédulos verem Ele operando aquele milagre. Ele retira todos os incrédulos, pega 3 dos seus apóstolos, aqueles mais próximos dele, pega os pais daquela criança, e adentra aquela casa onde se encontrava aquela criança. Ele toma aquela criança pela mão e diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno. Aleluia. Irmão, Jesus não pede, Jesus ordena, porque Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar e de repente aquela criança sai daquele quarto, sai daquela sala, e as pessoas que estavam em alvoroço, todo mundo fica atônito sem saber o que está acontecendo, porque Jesus estava presente. Jesus não chega tarde, Jesus não se atrasa, Jesus chega no momento certo. Aleluias. Por isso nós temos confiança para esperarmos, para aguardarmos no Senhor, porque no momento certo, no cromos de Deus, Ele vai fazer o milagre nas nossas vidas. Jesus dá ordens expressas, aleluias, para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Queridos, vale a pena esperar em Jesus. Talvez você já tenha um diagnóstico, é causa perdida. Foi Jesus que deu esse diagnóstico? Se foi Ele, você deve considerar. Mas se foi qualquer outra pessoa que te deu esse diagnóstico, se foi qualquer outra pessoa, ninguém tem autoridade para assinar essas cartas de sentença, somente Jesus, porque Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos senhores. Aguarde em Deus, não tenha medo, creia somente. Que Deus, na sua infinita graça, continue nos abençoando, em nome de Jesus.